Então, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que quem estiver assistindo este vídeo vai ver ele. Só para avisar, né? Aqui em casa, às vezes é um pouco barulhento, tá? Eu moro no lugar de São Paulo, numa rua que é mais ou menos tranquila, mas é incrível que quando eu começo a fazer live, gravar algum vídeo, começa a acontecer barulhos. Então, qualquer coisa, se vocês não estiverem me ouvindo bem, vão me avisando aqui, tá bom? Por que que o encontro de hoje vai ser diferente, né? Primeiro vai ser diferente porque hoje não tenho uma apresentação. Eu sentei inúmeras vezes para começar a fazer uma apresentação para falar aqui com vocês. E toda vez que eu começava a fazer, dava um enrosco em alguma coisa, eu me sentia estranha, e aí eu falei, ué, tem alguma coisa aqui, né? E não é à toa, porque a gente está falando de autoestima, né? Não precisa ir longe, né? Se uma pessoa ela tem uma autoestima muito boa, nada para ela. Nada que aconteça, nada. É impossível a gente parar a gente mesmo ou a gente parar uma pessoa que ela tem uma autoestima boa, né? E aí eu comecei a entender um pouco mais a energia do que estava por trás desse encontro, desse tema desse encontro. E aí eu comecei a me questionar, né? Tá, legal. Eu quero falar desse encontro, eu quero falar com as pessoas, eu quero falar o que eu posso compartilhar, porque ninguém sabe tudo, eu também não. Mas veio muito forte essa ideia de eu falar desse tema, né? A gente trocar uma ideia sobre esse tema, né? Eu fui até olhar os meus livros aqui, de autoestima e tudo mais, dei uma olhada em alguns cursos que eu fiz, e eu fiquei ali, né, sentindo a energia. E aí me veio muito forte de eu simplesmente não fazer uma apresentação para falar de tópicos formais, de como desenvolver a autoestima, de como melhorar a autoestima. É claro que eu pensei em algumas coisas para a gente conversar, mas não vai ser nada extremamente estruturado. E isso tem a ver com o tema. Eu não estava entendendo por que inicialmente, e depois eu fui entender por que que isso tem a ver com esse tema de falar de autoestima ou não, né? Uma das coisas que eu sempre falei, assim, quando eu falo desse tema, né, é que a gente é muito acostumado, a maioria de nós foi muito acostumado desde pequeno ou desde pequena a amar o próximo, né? A gente aprendeu no interessante, da interessante forma da nossa família o que é amor através do amor ao outro, né? Então a gente começa a aprender a falar, começa a aprender a se entender no mundo e o amor é algo externo, então a gente aprende a expressar para o próximo. A mãe fala que te ama, o pai fala que te ama, você fala, eu te amo, e vai entendendo o que, que é aquele sentimento e vai aprendendo ali no núcleo da família. Mas uma coisa que a maioria de nós não foi ensinado é justamente ter esse olhar de auto-amor para a gente mesmo. Então, por mais que eu não esteja planejando uma forma e estrutura para a gente conversar aqui, o primeiro exercício que eu já quero propor para vocês é para fazer super simples, todos os dias. Se pegar um espelhinho, né? Eu tô com o espelhinho aqui, mas é por coincidência, tá? Mas é pegar um espelho, se olhar e falar algumas vezes, né? Eu te amo, eu te amo, eu tô aqui do teu lado, eu tô aqui para você, eu tô aqui. Então, é para você dizer para você mesma isso, porque a gente não foi acostumada, a maioria de nós, a desenvolver esse auto-amor quando era criança. E é muito normal, né? O pai e a mãe estão ali na correria da vida, eles também não tinham aprendido isso. E isso acaba sendo uma oportunidade também para quem é pai e para quem é mãe, de pedir para o filho, falar, olha, se olha no espelho, né? Ensine a criança a fazer isso, né? Hoje em dia a gente vê alguns vídeos assim na internet, né, das pessoas falando desse auto-amor e dessa, né, para a criança falar, né? Eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Você pode falar o que você quiser, mas como forma de começar, é no mínimo parar uma vez por dia e se olhar no espelho falando: eu gosto de você, eu amo você, você é importante, né? Eu tô aqui por você e tudo mais, né? Isso já é uma forma de a gente já começar a despertar isso um pouco mais na gente. Não significa que você que está assistindo aí, vocês que estão aqui comigo ao vivo, né? Não significa que vocês não se amem, mas a gente ainda está num mundo, a gente ainda vive num planeta e num mundo onde tudo é muito castigado, né?
Ai, você fez isso certo, você fez isso errado, você deveria ter feito dessa forma, você deveria ter feito daquela forma, essa forma não está certa, essa forma está correta. É claro que tem algumas coisas que a gente entende que são sociais, né? A gente convive, né? A gente convive com pessoas e, né? Você não deveria tirar algo que é da outra pessoa, você não deveria tirar a vida de outra pessoa. Claro que tem regras sociais que é interessante a gente respeitar até para estar nesse convívio, nesse ambiente, né? Mas eu sentindo, vendo as coisas que eu estava aqui para falar com vocês, né? Uma das coisas que eu acho que mais mata quem a gente é a gente ficar o tempo inteiro se culpando de isso é certo e isso é errado. Eu fiz isso ou não fiz aquilo. Isso também vem desde muito pequenininho, né? Desde muito pequenininho. Isso é certo, isso é errado, faça isso, não faça aquilo. E aí é claro que tem os preceitos sociais, né? Que são essas coisas que eu acabei de falar, mas tem também o lar que a gente foi criado, né? Os nossos pais, eles vão fazer o melhor da função deles, mas querendo ou não, eles acabam colocando algumas travinhas ali na gente, algumas travinhas no nosso HD, né? De você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, você não deveria fazer aquilo, ou você deveria fazer isso, né? É, coincidentemente ou não, eu tava, né, falando, tá, mas o que que eu vou falar para a galera, né? O que que eu vou, né, trazer aqui para a galera para contribuir no processo, porque eu sei que quem está aqui assistindo quer se aprofundar em temas, né? Não quer ficar na superficialidade, que é essa ideia de estar aqui. Então, e aí eu fiquei pensando, tá, mas aí o que que eu vou falar, né? Não é para montar uma apresentação, o que que eu vou falar? E eu acabei assistindo, eu acabei parando sem querer, que a gente sabe que nunca é sem querer, em dois vídeos bem interessantes, e esses vídeos, eles não estavam falando sobre o tema que eu quero falar com vocês aqui, né? Eles estavam falando sobre outros temas, mas eles trouxeram à tona uma energia que eu gostaria de estar aqui com vocês. E quando eu falo energia, a gente sabe que nós somos matéria, mas nós somos energia. Então, talvez a conversa que eu vá estar tendo com vocês aqui, talvez ela seja mais energética do que faça sentido. Talvez o que eu esteja falando aqui não faz muito sentido. A sequência do que eu estou falando, sabe? Tipo, começo, meio e fim. E isso tem um propósito também, de eu estar falando desse jeito aqui com vocês. Né? Já falei do exercíciozinho do espelho. Oba, os motoqueiros doidos que passam aqui na voltando, né? Talvez não tenha uma linearidade, mas eu quero que vocês se conectem com as minhas falas de forma energética. E como que é isso? É pegar a essência do que eu estou falando, né? É pegar ali a energia do que eu estou falando, não necessariamente só as minhas palavras. Paty, como assim pegar a energia das coisas? Eu não sei do que você está falando. Você está falando para mim um negócio super abstrato. Quando uma pessoa chega para você e fala uma coisa e ela está mentindo, ela pode afirmar da melhor forma possível. Ela pode contar uma história belíssima para você, mas a maioria da gente tem a maioria de nós tem a capacidade de perceber que tem alguma coisa estranha ali. Você não sabe se é a fala inteira, às vezes, da pessoa, você não sabe se é um pedacinho do que ela está falando, mas você sente que tem alguma coisa estranha ali. Isso é falar através da energia. A gente conhece uma pessoa e a gente fala assim, tem alguma coisa estranha nessa pessoa. Às vezes a gente ignora a nossa própria percepção. Mas peguem a energia do que eu tô querendo falar aqui para vocês a partir de agora, tá bom? Porque essa conversa vai ser um pouco mais energética do que entendível. Não que vocês não vão me entender, mas eu acho que vocês já pegaram aí no ar o que eu quero falar, o que eu vou falar a partir de agora. Lembrando de novo, não tô aqui para ficar falando mal de pai, de mãe de ninguém, nem do meu pai e da minha mãe, porque eu sei que cada pai e cada mãe faz o melhor do que pode. Mas voltando até o que eu já estava começando a falar, né? A gente primeiro não é acostumado a olhar para as coisas boas que a gente tem, né? A gente não é acostumado a se amar e dizer isso pra gente todos os dias, do tipo, eu me amo, eu sou boa, eu sou incrível, eu faço coisas legais e tal. É claro que tem algumas pessoas que vão dizer assim, ah, a gente não faz isso para a pessoa não ficar com o ego inflado. Mas a tendência é fazer justamente ao contrário. A maioria das pessoas fica falando, putz, eu sou ruim nisso, eu não faço isso certo, eu não fui legal quando eu fiz tal coisa, quando eu fiz, né? Porque acaba sendo um pouco do processo de educação que a gente teve, né? Para a gente ser educado tanto na escola quanto pelos pais, muitas vezes foi focado na nossa época, pelo menos, eu sei que hoje em dia já está mudando muito isso,
mas era muito focado o que a gente fazia de errado. Só que o que que acontece? Aí, desde muito pequenininho, a gente é acostumado a ver sempre o que da gente. A gente faz coisas certas e faz coisas erradas. A gente fica sendo acostumado a ver errado. E parece muito simples, tá? Quando eu era pequena, eu aprendi que eu olhava para o errado, só que a gente perpetua isso para a vida toda. Não sei vocês, mas eu faço 27 coisas certas, eu faço meia coisa errada, eu ainda fico nesse fluxo de, ai, por que que eu fiz tal coisa errada? Ai, o que que eu posso fazer diferente? Ai, por que que eu fiz tal coisa errada? Então a gente entra muito fácil no espaço de, eu fiz mil coisas certas, mas eu faço uma coisa errada e a gente fica ali, ai meu Deus, eu fiz uma coisa errada, meu Deus, eu fiz uma coisa errada. É, a Dé tá comentando bem assim, não é? Então, menina, a gente faz isso, né? Porque a gente foi acostumada desde pequeno olhar pro errado da gente. Né? Pro errado da gente. Todo mundo da sala, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho 1,80 m de altura, né? Então eu sempre fui a mais alta da sala. Desde pequeno eu já era bem mais alta. E 1,80 m para mulher é razoavelmente alto aqui no Brasil, né? E era sempre assim, ela é diferente porque ela é alta. Eu tinha milhares de qualidades, mas a diferença que era sempre apontada para mim, inclusive pelos meus coleguinhas, que também não faziam isso por mal, era o que eu era diferente, o que eu era alta. E aí, eu quero puxar duas coisas dessa conversa que eu tô tendo com vocês. A gente fica olhando o errado, a gente fica puxando o errado, porque a gente foi treinado assim, porque vamos lá, eu fiz várias coisas certas, mas eu preciso melhorar no errado. Então, eu posso ir bem em matemática, física, química, inglês, geografia, mas eu fui mal em educação física. Não, eu preciso focar na educação física. E é uma grande bobagem a gente fazer isso. Vamos lá, na época que a gente está na escola, ok, né, a gente sabe que no dia a dia a gente precisa fazer, às vezes, isso por N motivos. Mas é muito ruim a gente viver focando no nosso errado, enquanto a gente podia estar focando naquilo que a gente é bom. A psicologia positiva fala muito disso, né? Eu sei que tem gente que fala sobre positividade tóxica e tal, e eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas eu quero falar um pouco desse ponto da psicologia positiva, né? A maioria das escolas é assim também, então a gente tem que ter uma média, a gente tem que ter uma média de N coisas para passar na escola e tudo mais. Então, a gente é muito bom em algumas coisas e não tão bom em outras. E a gente acaba focando nessas coisas. Então, desde um pequenininho, a gente é muito ensinado e muito treinado, e a nossa mente é muito treinada a fazer o quê? Focar em coisas ruins, focar em problemas. Aí, de repente, a gente é adulto e a gente tem ansiedade, e a gente tem depressão, e a gente não fica com baixa autoconfiança, a gente fica com baixa autoestima. Por quê? Porque ao invés de eu estar ali fazendo o meu melhor e focando no que eu sou melhor e no que eu sou muito boa, eu estou focada na pequena coisa infinitesimal, 0,5% da minha essência e do meu ser que é ruim. Não significa que, eu vou esquecer esses lados. Vamos ser adultos, tem vezes que a gente precisa fazer o que a gente é ruim também, né? Tem vezes que a gente precisa dar uma atenção ali, porque naquele momento a gente não tem uma outra forma de resolver aquilo. Mas a gente acaba perpetuando isso por toda a nossa vida. Focar no pequeno que é ruim, em vez de focar nessas coisas que a gente é boa. Gente, qualquer gênio, qualquer pessoa que é gênia aí, né, que é espetacular em alguma coisa, sabe muito bem que o segredo para ela ser muito boa naquilo é ela focar naquilo. Então, se eu sou muito boa, sei lá, se eu sou muito boa para falar em público, por que que eu vou ficar fazendo algum trabalho que me mantém fechada, que me mantém escondida, que me mantém longe das pessoas? Aquilo vai gerar tristeza, aquilo vai gerar frustração. Eu não vou estar sendo quem eu sou, que esse é um dos principais focos dessa conversa de hoje, é ser quem a gente é. Isso faz a gente se encontrar no mundo, isso faz a gente ter um significado no mundo, e isso faz a gente ter uma transformação na nossa vida, e se a gente quiser na das outras pessoas. Ser quem a gente é, né? É não entrar, que é muito fácil a gente entrar no padrão de ser o que os outros falam pra gente ser. Porque desde pequenininha a gente também vai ser treinando isso. Então, melhore as coisas, várias coisas que a gente é treinado. Melhore as coisas que você é ruim, lembrando, tenha um discernimento aqui do que eu estou falando, não significa que é para falar para os seus filhos, não façam nada da matéria que você é ruim. Vamos ter discernimento todos, inclusive na nossa própria vida. Às vezes a gente precisa fazer isso. Segundo, ser de forma padrão. E aí, quando eu falo de forma padrão, entra muito no assunto da autoestima, que é o quê?
Eu preciso ter o cabelo de tal cor, porque é o que está na moda agora. Eu preciso usar o meu cabelo arrumado. Eu preciso ter o batom assim. Eu preciso ter o corpo da Gisele Bündchen. Eu preciso ter tantos quilos. Eu não estou dizendo que é para você negligenciar a sua saúde, que é para você não fazer exercício, que é para você comer mal. Mas a questão é, a gente fica tanto tempo focada em depois de tantos anos eu tenho que fazer isso, depois de tantos anos eu tenho que fazer aquilo. Porque meu corpo não está de tal forma, então não tô legal. A gente fica tão focada num padrão que a sociedade passou para a gente que a gente fica achando que se a gente não é daquela forma, a gente não vai ser bom o suficiente. Ou que a gente não vai ter as coisas que a gente quer ter na vida. Isso tudo é muito inconsciente, né? Lembra que em algum dos encontros aí eu falei um pouco sobre o Theta Healing, que a gente trabalha com crenças que são do inconsciente coletivo. Então a gente vive numa coletividade. A gente vive numa coletividade que, querendo ou não, traz para a gente algumas crenças. E é muito fácil, se a gente não tiver presente com quem a gente é e o que a gente deseja para a gente, para nossa vida, é muito fácil a gente entrar nesse fluxo de sempre achar que a gente está errado. Eu tô errado porque tá todo mundo loiro e eu tô morena. Eu tô errada porque eu não tenho o corpo da Gisele Bündchen. Eu tô errada porque não sei o quê. É muito fácil. O tempo inteiro a gente está sendo muito puxado para isso. Porque eu deveria fazer botox. Porque eu deveria fazer. Claro que se você quer fazer, faz, né? Eu faço. E tá tudo bem, eu gosto. Mas foi porque eu quis fazer, não porque eu falei, meu Deus, eu preciso fazer. Eu me senti melhor quando eu fiz. Então tá tudo bem também. A gente é muito tempo inteiro puxado para seja desse jeito, se comporte daquela forma, seja desse jeito e comporte daquela forma. Tem um lado bom nisso? Pode ser que tem, porque a gente pode ser puxado para melhorar. Né? Existe um lado bom nisso também. Muitas vezes os ambientes que a gente convive, o país que a gente vive, os lugares que a gente vive, desenvolvem coisas boas e positivas na gente. Mas a gente tem que estar prestando muita atenção para a gente não ir no fluxo e deixar de ser quem a gente quer. Deixar de fazer o que a gente tem vontade de fazer, porque isso vai ferir quem você é. Nada mais destrói a nossa autoestima, o nosso auto-amor e a nossa confiança do que viver uma vida. Anotem isso. Nada destrói a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, o nosso auto-amor mais do que viver uma vida porque falaram pra gente que era essa vida que a gente tinha que viver. Porque me falaram que isso era o certo, porque me falaram que isso é bom para mim, porque me falaram que eu tenho que seguir determinado caminho. Não tem nada que vai acabar mais com a sua autoestima, com o seu auto-amor e com a sua autoconfiança do que isso. E a gente também cresce ouvindo isso. E não é por mal, né? A gente cresce ouvindo, faça isso, estude, trabalhe, ou abra uma empresa, ou vá para fora e tal. E tá tudo bem, porque cada pessoa tá falando o que ela sabe de melhor. Eu também, eu tô aqui. Eu tô aqui conversando com vocês e eu tô falando o que eu sei de melhor desse tema. Mas cada um de nós, para a gente ter mais esse auto-amor, essa autoconfiança, essa autoestima, a gente tem que olhar pra gente e falar, mas isso que ela tá falando faz sentido para mim? Pode ser de que tudo que eu falei aqui não faz sentido nenhum para vocês e tá tudo bem. Tá tudo bem, não precisa fazer. Porque precisa fazer sentido para vocês usarem isso ou implementarem alguma mudança na vida de vocês. Então, e isso exige um esforço, porque a nossa tendência é muito natural, até o que a gente falou, eu falei lá no primeiro encontro, a nossa tendência natural é fazer o que é mais fácil, o que é mais rápido, o que gasta menos energia, porque o nosso cérebro fica o tempo inteiro puxando a gente para isso, porque ele quer economizar energia. Então é muito fácil alguém te falar, faça botox, aí você vai lá e faz botox. Faça uma cirurgia, e você vai lá e faz uma cirurgia. A questão não é o botox e não é a cirurgia. A questão é aquilo faz sentido para você? Faz sentido para mim? Como eu falei, durante muitos. Eu tenho marcas aqui, é que o vídeo aqui do meu computador ele não é tão bom. Mas eu tenho, tipo, marquinhas aqui na testa desde os 23 anos, mais ou menos. E eu lembro que eu fui na dermatologista na época, né? E eu falei assim, né? Eu já tenho. Porque eu sou muito expressiva, né? Eu faço muitas expressões. Eu sempre fui assim, é natural meu, eu faço muita expressão. Então, eu tenho marcas normais, marcas da vida, né? Tenho aqui é mais visível e tal. E eu tinha 23 anos a primeira vez que eu fui na dermato. E aí ela falou assim: você pode fazer botox se você quiser, mas a gente só faz a partir dos 25. Eu falei: tá, tudo bem. E com 25, né? Eu falei: será que eu escolho fazer? Eu me olhei no espelho e falei: não.
Por enquanto, não. A primeira vez que eu fiz foi esse ano, que eu tô com 37 anos. Provavelmente os dermatólogos, né? Eu tenho coisas aqui que eu poderia fazer, porque foi a primeira vez que eu comecei a me olhar aqui assim e falar assim, tá me incomodando. Eu gostaria de não estar com essa marca tão assim, até porque eu faço vídeo, falo muito aqui e tal, e eu senti um incômodo pela primeira vez. Mas foi por mim. Eu senti vontade de fazer. Não tem nada de errado de fazer plástica, de fazer nada que você queira, desde que tudo que vocês comecem a fazer seja porque vocês escolheram fazer, né? É parar assim e falar, eu escolho fazer isso? Eu realmente desejo ficar dessa forma? Porque no final das contas, o que que é esse auto-amor, essa autoestima, né? É olhar para você do jeitinho que você é agora, com todas as suas qualidades e dos seus defeitos, e olhar para você. Eu amo você, independente das M que você já fez, das porcarias que você já fez na sua vida, e se você fizer mais aqui para frente também, porque a gente não vai assumir que a gente é perfeito, porque ninguém é. Então, eu acho que uma das principais coisas que eu quero, né, e que eu vou continuar falando aqui mais um pouco, é que eu acho que nada vai te fazer ter melhor autoestima e auto-amor por você mesma do que ser você mesma, do que estar conectada com o que faz sentido para você. E prestar atenção nisso, né, assim, quando conseguir, porque a gente vai sendo levado pela vida, pelas coisas que vão acontecendo, e é muito fácil a gente se desconectar da gente mesmo, né? A vida vão acontecendo, coisas vão acontecendo, pessoas vão acontecendo na nossa vida, e quando a gente vê, a gente às vezes para e fala, ué, o que que eu tô fazendo aqui nesse pedaço da vida, né? Eu não tô indo só no fluxo do automático, né? É, toda vez que eu conto uma história minha, não é para, eu vou contar uma história minha. É para trazer um objetivo, né? A gente se lembra muito do que as outras pessoas contam da vida delas pra gente. Não é à toa que a gente é uma fofoquinha, né? Não é que é à toa que a gente entra lá na rede social e fala: Meu Deus, a Sandy separou. Ah, como assim a Sandy separou? É muito natural do ser humano se interessar pela vida do outro. E é por isso que eu também conto algumas coisas minhas aqui para trazer clareza desse processo. E aí eu quero. Eu senti de compartilhar com vocês uma história que é muito particular minha, mas que vai trazer uma clareza, até porque eu queria falar para vocês hoje, né? Quando eu era pequenininha, eu sempre fui mais espontânea, tá? Assim, né, brincalhona, espontânea, não é à toa que vocês me veem, eu mexo muito a mão, acho que a minha ascendência italiana aqui, italiano fala muito com a mão, né? Então a minha parte italiana, por mais que ela seja a menor parte da minha ascendência, tá aqui falando quando eu converso com vocês com as mãos, mas desde pequenininha eu sempre fui muito espontânea. E essa parte da italiana vem do meu pai, né? Meu pai era descendente de italianos, não direto, né? Acho que a minha bisa. Calma, eu fiz a o meu, minha árvore genealógica esses dias, né? Minha bisa, do lado do meu pai, veio da Itália, mas o lado da minha mãe é muito polonês, né? Polonês, alemão e tal, porque minha mãe nasceu, inclusive, na Polônia, veio para o Brasil pequena, então meus avós, meus bisavós. E do lado da família do meu pai também tem uma parte polonesa. Então a Polônia tá aqui, né? Não precisa ir longe, eu tenho 1,80 m, eu sou branca transparente, então a Polônia grita que é a genética polonesa, né? E eu não sei como são os poloneses hoje em dia, né? Mas a minha família, até porque veio com fome, depois de guerra aqui para o Brasil, durante esse período que eles passaram lá, né, minha avó tinha 4 filhas, a minha mãe era a filha mais nova e tal, e foi um processo bem desafiador para conseguirem chegar aqui no Brasil. Eles acabaram desenvolvendo algumas habilidades bem interessantes, que é do tipo assim, ser discreto, não chamar atenção, falar baixo. Olha como a nossa família chega na gente, né? E aí, o que que aconteceu? Eu, desde pequena, sou mais espontânea, porque tem esse lado que eu puxei mais da galera do meu pai, e inconscientemente minha mãe fazia o quê? Ai, menos, fique mais quietinha, não fale tão alto, não seja tanto. Não é natural, ela fez o que ela sabia de melhor ali naquele momento. Só que o que que aconteceu? A minha personalidade e a minha natureza é ser mais expansiva, né? Eu falo aqui, ó, com a mão, eu já não falo mais tão alto, mas já falo com a voz mais moderada. Mas o que que aconteceu durante a minha criação? Eu fui ficando ao contrário, eu fui virando um cocum. Eu era, brincava com a galera da turma, chamava, fazia atenção, conversava com todo mundo, era que organizava as coisas com a galera da escola, toda espontânea e tal. E durante a minha criação eu fui
entrando pro cocum, fui ficando cada vez mais escondidinha. E aí, quando eu cheguei na adolescência, eu estava totalmente oposta do que eu era quando eu era criança. Eu tinha vergonha de falar com as pessoas, eu tinha vergonha de tudo. Eu não conseguia olhar no olho de uma pessoa, por exemplo, se eu fosse um médico, uma consulta com um médico, eu não conseguia falar para ele o que eu tinha. Minha mãe tinha que ir junto para falar comigo. Vamos lá, de novo, eu não estou contando essa história por mal. E aí, o que que acontece? Não tô falando mal da minha mãe também, que ela fez o melhor dela. Mas o que que acontece? Aí eu passei durante muito tempo fechadinha. Então, adolescência e começo da fase adulta, fechadinha, fechadinha, fechadinha. Escondidinha, falando contida, não expressando o que eu sentia. Eu já vou entrar nos tópicos que eu pensei em falar com vocês, que é o que eu coloquei lá nos stories do Instagram. Escondidinha, sem falar o que pensava, sem falar o que sentia e tudo mais. E aí, quando minha mãe, depois de alguns anos que minha mãe morreu, que minha mãe morreu, eu tinha 23, 24, acho que eu tinha 24 ou 25 anos. Eu tava num cocum total. Eu tava, tipo assim, não falava com ninguém, tinha vergonha de sair na rua, tinha vergonha de perguntar as coisas para as pessoas, tinha vergonha de dizer o que que eu pensava, o que que eu sentia. Ah, é culpa da minha mãe porque ela me colocou no cocum? Não, porque ela fez o melhor que ela pôde. Mas foi culpa minha de em algum momento não falar assim, ei, eu não tô sendo eu mesma aqui. Tudo bem que eu não preciso sair gritando na rua, berrando com as pessoas, sendo uma escandalosa, se eu não quiser. Mas e se eu quisesse? Tem algum problema? Se eu estiver sendo eu mesma? A gente aprende que é errado. Mas se eu estiver sendo eu mesma, claro que tudo que a gente faz tem consequência, e é muito interessante que os pais educam a gente tem que educar os nossos filhos, para eles terem essa consciência de que tem uma consequência. Mas o que aconteceu? Eu entrei numa baita depressão, eu pensei em deixar esse mundo várias vezes, né? Mais de uma vez, eu não acabei fazendo nada porque minha parte espiritual nunca deixou, porque eu não acredito que a nossa vida acaba aqui, mas isso é uma crença minha. É, e aí, eu entrei numa baita depressão. E o que que é uma depressão no final das contas? Não é o tema de hoje, mas o que que é uma depressão? No final das contas, a gente não está sendo a gente mesmo? A gente está controlando para a gente ser o que os outros esperam da gente. Depressão nada mais é do que a gente está tão escondido da gente mesmo que a gente ou não sabe o que a gente é, ou a gente está tentando controlar tudo para a gente ser o que os outros querem que a gente seja. Então, tem como ser feliz de verdade se você não está sendo o que você é de verdade? Ai, Paty, mas eu não tenho noção do que eu sou. Tá tudo bem. Você pode não ter noção de quem você é agora, porque isso às vezes acontece. Foi o que aconteceu comigo nesse momento que eu tinha depressão. Eu estava com depressão, eu olhava para minha vida, nada da minha vida fazia sentido, e eu não sabia quem eu era. É um ponto de começo, é um ponto de start aí, para a gente começar a mudar as coisas, né? Então, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu gosto, eu não consigo estar conectada comigo mesma. E tá tudo bem. Mas aí abre-se uma oportunidade para a gente começar a se conhecer e viver uma vida que faz sentido para a gente. Se a gente começa cada vez mais a viver uma vida que faz sentido para a gente, começa a se conectar de novo com quem a gente é, não tem como a gente não gostar da gente. E a gente começa a olhar, a parar de focar no que eu estava falando no comecinho, nos ruins, nos negativos. Se a gente foca na gente, desculpa o apito aqui é do WhatsApp, tá? Se a gente foca, se a gente começa a focar em quem a gente é de verdade, o que a gente gosta de fazer, e muitas vezes isso não é linear, eu acho muito desafiador alguém acordar um dia e falar, eu sei 100% de quem eu sou. É uma descoberta também. Então, às vezes a gente assiste um vídeo, às vezes a gente faz uma palestra, às vezes a gente lê um livro, às vezes a gente sente uma dor na coluna e vai procurar na internet, fala o que que é dor na coluna e fala, nossa, faz sentido, eu me comporto assim. E a gente vai descobrindo aos poucos quem a gente é. Tem gente que acha ruim que hoje em dia existe um monte de ferramenta de autoconhecimento, um monte de ferramenta terapêutica. No começo, quando eu comecei a trabalhar com as terapias, eu também achava, porque eu gosto de estudar, então me dá vontade de fazer tudo. Então eu comecei pelo Theta Healing, depois eu fiz cursos de Access, depois isso, depois aquilo, mais várias outras coisas. E no começo eu achava ruim, não sei vocês, mas no começo eu achava ruim. Mas depois eu entendi que cada uma dessas ferramentas me traz um novo lado de mim mesma. E aí eu comecei a achar legal. Eu comecei a falar assim, uau, legal, interessante eu saber que no Theta Healing eu aprendo que eu sou dessa forma, na constelação eu consigo ver um outro lado, e aí eu faço um teste de perfil comportamental, porque existem inúmeros testes de perfis, eu vou até mandar lá no grupo do WhatsApp, para quem tá lá. Alguns testes que é legal, da gente saber quem a gente é e tal, para a gente entender melhor. Isso tudo vai
trazendo para a gente um dicionário para a gente entender quem a gente é. E aí, quando a gente vai entendendo quem a gente é, fica cada vez mais fácil a gente viver uma vida que faz sentido para a gente. A minha mãe sempre falava uma frase que eu acho muito interessante, que é assim: ai, mãe, eu tirei essa nota, mas todo mundo tirou a nota. Por exemplo, eu tirei 5, mas todo mundo na sala tirou nota 5. A minha mãe sempre falava: se o Joãozinho vai se jogar da ponte, você vai lá e se joga da ponte também? Não. Então, a maioria das mães falava: você não é todo mundo. Então, vamos pegar esse conhecimento aí que muitas mães falavam e, ok, eu não sou todo mundo, e quem eu sou? E também lembrar que a gente vai mudando quem a gente é. Ontem eu era uma pessoa, antes de ontem eu era uma pessoa, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu assisti alguns vídeos aí de ontem para hoje e processei que eu sou uma pessoa diferente hoje, tive alguns insights novos. E aí isso é um processo. E aí, quanto mais a gente se conhece, mais se transforma, mais vai sendo um processo de se conhecer e viver a nossa verdade. Legal, para fulana faz sentido atender 20 pessoas por dia. Para mim faz sentido? Ou eu estou fazendo só porque a fulana faz? Legal. A fulana falou que eu tenho que fazer assim com o meu filho. Faz sentido para mim e para o meu filho eu ser assim com ele? Legal. O fulano de tal falou que para o meu casamento dar certo, eu tenho que fazer determinadas coisas. Ou sei lá, eu tenho que transar 3 vezes por semana. Estou trazendo um assunto polêmico. Faz sentido para mim e para essa pessoa 3 vezes por semana? Se você não está com vontade só para fazer o que fulano fez, é isso que a gente faz com a nossa vida. A gente pega o que a gente é e fica muitas vezes dando ouvido para o que todo mundo está falando e a gente não pergunta para a gente mesmo, tá, mas isso faz sentido para mim? Tá aqui agora, faz sentido para mim? Tá fazendo sentido ouvir? Vocês me ouvirem aqui? Se não tiver, sai. Se não tiver, talvez não seja para você estar aqui ouvindo o que eu tô falando e tá tudo bem. Só que nem. Só que a gente precisa estar muito presente com a gente e com a nossa vida para entender. Não, isso aqui não faz sentido para mim. Não é porque tem 27 pessoas fazendo curso com fulana de tal que eu tenho que fazer também. Às vezes, né? Eu sei que, por exemplo, muitas vezes a gente fala assim: nossa, eu vou fazer uma pós-graduação, a pós-graduação mais bem falada do Brasil. Todo mundo fala desse lugar, que esse lugar é incrível, que esse lugar é isso, que esse lugar é aquilo. Eu vou fazer essa pós-graduação, a minha vida vai mudar. Só que você olha e se sente estranha, se sente mal, mas todo mundo falou para você que é o melhor lugar. Aí você vai lá e faz. E você fica incomodada e não é bom para você. Faz sentido você estar fazendo isso? Sendo bem honesta, faz sentido a gente estar fazendo isso? Eu uma vez fui trabalhar, eu estava trabalhando numa empresa aqui em São Paulo e eu recebi proposta para ir para uma outra empresa. E a empresa maravilhosa, uma empresa maravilhosa. O meu salário era quase o dobro do salário anterior. Eu tinha N benefícios a mais. Na época, eu não fazia pergunta nenhuma, né? Do tipo, faz sentido para mim estar indo para esse lugar? Eu falei, eu vou. Eu olhei para o salário, eu olhei para os benefícios, eu vi que era tranquilo para eu chegar lá no lugar, era o mesmo que eu já fazia na empresa que eu trabalhava. Eu falei, eu vou, não tem muito o que pensar. Gente, eu nunca me trabalhei num lugar em que eu me sentia tão mal, porque a empresa não tinha nada a ver comigo, as pessoas não tinham nada a ver comigo, nada a ver comigo. Ai, Paty, mas e como que eu sei que alguma coisa faz sentido para mim ou alguma coisa não faz sentido para mim? Pode ser que o que eu estou falando aqui vocês já façam, né? Não precisa ir longe. Quando vocês conhecem alguém, às vezes vocês não sabem o que é, mas às vezes você sente uma coisa bacana e às vezes você sente uma coisa estranha. É muito fácil a gente saber o que faz sentido pra gente, né? É um exercício que a gente aprende num dos cursos do Access e eu nem lembro se eu aprendi no curso do Access, eu já tinha aprendido antes, mas eu gosto de ensinar porque traz muita clareza para a gente entender o que faz sentido para a gente. Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, normalmente a gente se sente alegre, a gente se sente divertido, a gente sente um quentinho aqui no peito. E quando a gente está fazendo uma coisa que a gente não gosta, que a gente é obrigado e tudo mais, a gente sente um negocinho estranho aqui no peito também. Então, no final das contas, é se conectar com isso. Então, você pode começar a treinar. Você pode fechar os seus olhos e pensar em alguma coisa que você queria muito que acontecesse e aconteceu. Por exemplo, alguma coisa assim que você se lembra como o momento mais feliz da sua vida. Você vai sentir no peito uma sensação assim de alegre, de leve, de divertido, ou em algum outro lugar do seu corpo. Cada pessoa percebe isso de um lugar. Eu percebo no meio aqui, bem no coração. Eu sinto uma leveza, um contentamento, uma alegria. Mas agora eu penso na situação que mais me machucou, que foi mais desafiadora para mim na minha vida. Eu sinto uma energia estranha, como se tivesse um treco parado aqui dentro de mim. Esse sentimento é de quando uma coisa não é legal para mim. E a gente pode extrapolar isso para nossa vida.
Legal, eu recebi uma proposta de emprego de uma empresa bem legal. Fecho o olho, começo a fazer perguntas. Vai ser, vai criar mais na minha vida e na vida dessa empresa eu ir para esse lugar? Sentiu mais parecido com o Alegre? Sim. Então, e vai treinando perguntas. Vai ser bacana a interação com o meu chefe? Eu vou evoluir, eu vou crescer, vai ser bom para mim. Esse dinheiro vai ser bom na minha vida. E vai fazendo perguntas. A gente vai sentindo quando aquilo é leve, e quando aquilo não é tão leve. Então, no final das contas, a autoestima inabalável, que eu queria falar tanto para vocês, que eu já vou falar um pouquinho mais, mas é a gente estar conectado com a gente mesmo. Se a gente sabe melhor quem a gente é, se a gente se ama, se a gente está do nosso lado, independente do que aconteça, né? Se a gente se perdoa, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente toma uma decisão que a gente sentiu que era melhor naquele momento, e o resultado não foi, não era o que a gente queria. Tá tudo bem. Eu fiz o melhor que eu podia nesse lugar, eu fiz o melhor do que eu podia nesse momento, tá tudo bem. Trouxe alguma coisa para mim, trouxe algum aprendizado. Esse ponto eu quero falar bastante porque tem a ver com o vídeo que eu assisti que eu falei para vocês, né? Que eu estava fazendo perguntas sobre o que que eu trazia aqui para vocês. O vídeo que eu estava assistindo, eu vou compartilhar lá no grupo, era um vídeo do Access, né? De uma das pessoas do Access Consciousness lá nos Estados Unidos, que ele ficou um tempo afastado porque ele já tinha tido um vício com álcool e ele estava, tinha acontecido de novo, né? E, e ele falou no vídeo, que eu achei muito interessante, que ele trabalha com essas ferramentas de Access, ele é super conhecido, mais de 10 anos. E aí ele falou que ele estava entrando nesse lugar de estar se julgando por ter todas essas ferramentas e mesmo assim ter caído naquele vício. E ele estava fazendo essa live com uma outra pessoa, que é o Dr. Dan, que também foi uma das pessoas que ajudou a criar o Access. E ele falou assim: a gente acha, né? Puxando porque eu estava falando no começo da live, a gente acha que determinadas coisas são erros, mas será que não é aquilo que ia te levar para o caminho que é mais elevado para você? Então, isso é muito importante. Se a gente parar para olhar tudo que a gente achou que era um fracasso, que era um erro, que era ruim, que não deu certo, que eu era incapaz, será que não foram essas coisas que foram direcionando a nossa vida? E não, será que não é isso que está direcionando a nossa vida para o caminho que a gente deveria ir, ou para o nosso melhor caminho, né? Será que não era o que se requeria para eu conseguir enxergar que o melhor caminho era determinado caminho? Eu sei que eu estou viajando nessa conversa, mas a gente para tantas vezes olhando para o errado da gente, e no final das contas, não é. Será que não é isso, esse erro que a gente considera erro, errado, não tá certo, que mostra pra gente o caminho certo? E ele falou isso, né? E eu falei, uau, quantas vezes eu faço isso tão fácil comigo? Eu escolho alguma coisa, não funciona do jeito que eu gostaria, eu fico, eu sou errada, eu sou ruim, nada para mim dá certo. Eu me conecto com aquela criança lá que se escondia e quero me esconder de novo. E será que não é esses erros que estão mostrando o caminho que é melhor para mim nesse momento, né? Se a gente eu já olho aqui o chat, tá, gente? Só um minutinho, eu só quero puxar. Eu sei que muitos, né, muitos de vocês que estão vendo aqui acreditam que existe um Deus, né? Para cada religião, Deus é uma coisa diferente, né? Por exemplo, eu fui criada na Igreja Católica, então Deus era algo externo, né? Deus era alguém por quem a gente rezava. No Espiritismo também, Deus é alguém de fora. E eu gosto muito do budismo, né? Porque eu comecei a estudar budismo faz pouco tempo, mas comecei. O budismo fala que o Deus é a gente. No Theta Healing também, a Havaiana fala que é a energia do universo e Deus, a gente é aquilo, só que a gente se desconecta disso muito fácil. Então, uma pergunta que eu tenho para todos vocês: se eu sou Deus, eu realmente fiz alguma coisa de errado? Ou é só parte do meu processo de evolução? Eu não estou dizendo isso para você ficar fazendo coisas erradas para você e para as outras pessoas ininterruptamente. Claro, né, vamos agir com responsabilidade. Mas se eu sou Deus, se eu sou um pedacinho dele, e eu começar a olhar, ok, eu como Deus tomei essa decisão nesse momento e foi o melhor que eu sabia naquele momento. Não muda um pouco a perspectiva, a energia que tem por trás daquilo? Então, um convite que eu faço, até para a gente ter mais esse auto-amor, essa autocompaixão, essa autoestima, ao invés de entrar nesses lugares de estou errado, estou errado, estou errada, fiz o melhor que eu pude, fiz o melhor que eu pude.
Não tem nada mais que traga uma consciência tranquila. Nesse momento eu achei que essa era a melhor decisão. Nesse momento eu fiz o melhor do que eu pude, né? E será que eu tô errada mesmo? Será que tem errado? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Não tem nada de errado com a gente. A gente está ali vivendo a vida com trocentas mil influências externas, sendo o melhor que a gente pode ser a cada momento. Então, isso vai trazer para a gente uma paz interior. Vai trazer, fazer você desenvolver por você de verdade esse olhar de compaixão, de olhar, ok, eu fiz o melhor nesse momento, daqui para frente eu posso fazer coisas diferentes, se eu escolher fazer coisas diferentes, e tá tudo bem se eu não conseguir, se eu não escolher, e se eu decidir seguir outro rumo na minha vida. Porque se a gente é Deus, né? Se a gente é um pedacinho de Deus, se nós somos Deus em essência, a gente se conectar com isso, de que a gente está fazendo o melhor a cada momento, né? Até tá falando, né, que ficou sobre terminar o casamento, como que as pessoas iam pensar, né? Terminou, ficou 2 anos sem rumo, depois de 3 anos veio o despertar da consciência. Exato. E daí aí hoje ela tá vendo que era preciso ela ter passado por tudo aquilo para a evolução de hoje. E agora escolhe viver o que é verdadeiro para ela. Ah, é isso mesmo, querida, né? E gratidão por compartilhar aqui, né? Porque acho que é realmente isso, né? Antes só de falar de uns outros tópicozinhos rápidos, eu queria trazer para vocês um livro que eu gosto, muito de ler, eu não estou dizendo também que vocês têm que ler. Sintam se vai fazer a mesma coisa. Sinta se vai ser contribuição para vocês. Sinta se vai trazer um entendimento legal e tal. Mas eu gosto muito desse aqui, ó, que é da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Inclusive, tem um documentário dela no Netflix. Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. É justamente para a gente começar a olhar para a gente com esse olhar de vulnerabilidade, de ok, eu tenho um monte de coisa que eu preciso que eu posso melhorar, que eu preciso desenvolver, mas eu estou fazendo o melhor do que eu posso nesse momento. E uma coisa e é muito importante a gente estar conectado com a gente mesmo, porque a gente está vivendo uma era de muita informação e de muita tecnologia, e é muito fácil a gente se desconectar de quem a gente é. Porque a gente tem muita informação. Então a gente tem muita informação e aí é muito fácil eu olhar a grama aquele velho ditado, né? A grama do vizinho sempre parece mais verde do que a minha. É muito fácil a gente entrar nesse lugar de, nossa, a pessoa fez tudo isso. E eu falo por experiência própria. Eu tento muito não me comparar. Mas quando a gente vê, às vezes a gente está se comparando porque é no automático. Porque é no automático. Então é lembrar o tempo inteiro, né, que a gente está no caminho próprio da nossa própria evolução. Que não é porque as coisas aconteceram de determinada forma para outra pessoa que vai acontecer igual para a gente. Que não é porque a pessoa fez X, né, sei lá, a pessoa vendeu 1.000 cursos num dia que eu vou vender meu curso num dia e tá tudo bem, né? E uma coisa que eu aprendi com o Access também, que eu gosto muito de falar, que não é tema de hoje, mas eu quero falar rapidinho, que é quando a gente entra nesse lugar de comparação, né? Quando a gente entra no lugar de comparação, a gente também não está se amando tanto quanto a gente deveria, porque a gente está se diminuindo. A gente está comparando a nossa própria história, a nossa própria jornada, que vem de milênios, né, para quem acredita em reencarnação, com a história de outra pessoa que a gente não sabe nada. Cada um aqui tem seu próprio caminho, tem a sua própria escola de evolução. Cada um de nós escolheu estar aqui nessa vida e nesse tempo para desenvolver determinadas habilidades. Então, às vezes, algo que é muito fácil para outra pessoa, para mim é mais desafiador. E tá tudo bem. E eu sei que não é fácil olhar e falar assim, putz, essa pessoa fez meio curso de alguma coisa e ela já tá conseguindo tantas coisas e eu fiz muito mais e não tô conseguindo. A gente não sabe tudo que tem por trás dali do nosso processo e do processo da outra. Então, a comparação é não gentil com a gente. Não é nem um pouco gentil e nem um pouco amoroso com a gente ficar se comparando com os outros. E eu sei que não é fácil não fazer isso. Eu faço também. Eu entro nesse lugar, eu falo, para de se comparar, para de se comparar, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Se preocupe em fazer o seu melhor hoje. O que me faz, para mim, funciona, para sair do meu lugar de comparação, é exatamente isso. Tudo que eu vou fazer, eu me proponho a fazer o melhor que eu posso naquele momento. Por isso que foi engraçado para mim eu não fazer uma apresentação, porque eu gosto de fazer apresentação, porque traz para mim uma sequência aqui, né? Mas me trouxe a clareza também do quantas vezes eu quero estar no controle de coisas que não são sobre o meu controle. Claro que eu poderia vir aqui e falar sobre tópicos específicos,
Fala isso, fala aquilo, como que você constrói a sua autoestima passo a passo, 10 passos para a construção da sua própria autoestima. Eu posso fazer isso, né? Eu poderia fazer facilmente isso. Mas o quanto não vai ajudar mais falar para as pessoas, ser com as pessoas, o quanto para esse tópico não foi mais importante eu vir aqui e sentir o que eu tinha que falar e ir falando para vocês. Isso também é o tal do a coragem de ser imperfeito. É a coragem de ser eu mesma e entender que mesmo eu não sabendo de tudo, eu tendo uma longa jornada de aprendizado, eu já tenho alguma coisa para contribuir para algumas pessoas, e isso já é incrível. Daqui um ano, provavelmente, se eu vier conversar com vocês, eu vou falar coisas totalmente diferentes. Mas hoje, sobre esse tema, para quem está assistindo agora e para quem vai assistir depois, isso, essa energia que se requeria. E tá em contato com a gente mesmo, entendendo o que é leve, o que é pesado e o que faz sentido para a gente, é o que é mais contribuição para a gente e para as outras pessoas. Não ter trazido os tópicos hoje foi importante para isso. Para, inclusive, né, eu e para quem está assistindo aí, entender que às vezes o melhor é a gente soltar um pouquinho as coisas. E quando eu falo soltar, não é só soltar para os outros, é soltar para a gente, né? É, pode parecer também que não tem a ver com o tema, mas tem. Quantas vezes a gente pede para as coisas, né? Pede por coisas para o universo, para Deus, ou reze e tal, e as coisas não acontecem. E ou a gente coloca a culpa em um fator externo, ou a gente põe a culpa, eu não, o que que eu estou fazendo de errado que isso não está acontecendo na minha vida? E a gente se esquece também de confiar nessa força maior do universo que sabe o melhor momento para as coisas acontecerem. Eu não sei vocês, mas quando eu era adolescente, né? Se vocês quiserem comentar aqui, quando eu era adolescente, quantas vezes eu falava, Deus, eu quero muito namorar esse menino. Nossa, eu sou apaixonada por ele, eu quero muito namorar com ele. E hoje, né, tantos anos depois, eu consigo perceber que graças a Deus que não foi para eu namorar essa pessoa. Graças a Deus que não deu certo eu ficar com essa pessoa. Olha a enrascada que talvez ele tenha me metido. Então, se existe um Deus, existe um universo e eu sou parte dele e eu tô pedindo alguma coisa e talvez aquilo não esteja atualizando, será que é o melhor momento de eu ter aquilo? E entender isso é importante justamente para isso não afetar a sua autoestima. Porque você fica achando, eu tô pedindo errado, eu não tô pedindo da forma certa, ou Deus não tá me ouvindo. Será que é o melhor momento? É uma pergunta que você pode fazer para você mesma. Esse é o melhor momento para que isso aconteça na minha vida? Às vezes não é. E eu sei que não é fácil. A gente olhar e falar, não é o melhor momento para isso acontecer na minha vida. O melhor momento seja daqui talvez um tempo. Não é fácil. E eu falo por experiência própria. Várias vezes, um monte de coisa acontece comigo e eu falo, ok, não fluiu por quê? Toda vez que eu percebo que não era o momento, eu me frustro também. Porque eu falo, poxa, mas eu queria isso agora. Mas o quanto se a gente é uma parte desse Deus, sabe, do universo, e a gente confia nessa energia, ou seja, a gente tem uma fé que as coisas vão acontecer no momento que elas têm que acontecer. E eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o meu melhor. O quanto eu ficar questionando isso não está só me diminuindo, não está só diminuindo a minha autoestima, não está só diminuindo o meu auto-amor, enquanto eu deveria confiar, ok, se eu sou Deus, né? Se eu sou um pedaço de Deus e eu estou fazendo a minha parte para que algo aconteça e não está acontecendo, será que é o melhor momento? O que mais eu preciso fazer? Ou o que mais eu preciso aprender? Ou quais virtudes, né? No teto a gente fala muito de virtudes. Quais virtudes eu preciso desenvolver para que isso aconteça? Pode parecer que não, mas com essa era tecnológica, a maioria das pessoas que estão aqui na Terra estão precisando desenvolver uma virtude super interessante, que se chama paciência. Silene, fica tranquila. Fica tranquila, depois eu carrego o vídeo lá e você vê o restinho. Então, a gente está passando por um momento que a gente tem tanta informação, tanta informação, e a gente perdeu a capacidade de ter paciência. Então, eu, Patrícia, acredito que nós que estamos aqui na Terra, a gente está passando por um momento em que as nossas almas estão pedindo para que a virtude que seja desenvolvida seja a virtude da paciência. E não é fácil ter a virtude da paciência. Mas como que eu desenvolvo a paciência? Toda vez que você sente de ter alguma coisa, fazer alguma coisa, claro que você pode ir fazendo as suas coisas, mas é um momento mais elevado para isso? É um momento mais elevado para isso? Precisa acontecer alguma coisa antes? Não precisa acontecer alguma coisa antes? E aí, ir sentindo isso, né?
Agora eu só queria falar rapidinho com vocês, porque eu coloquei alguns tópicos lá no Instagram, de algumas coisas que são consequências de quando a gente não tá com a autoestima tão boa, né? Então, uma das coisas a gente coloca, em geral, a gente coloca as necessidades das outras pessoas antes das nossas. Não tem problema a gente fazer coisas pelas outras pessoas. A única questão é quando a gente coloca sempre o outro como prioridade. Eu sei que quem tem filho, né, vai olhar e falar, ai, Paty, impossível. É, E aí eu quero falar rapidinho uma coisa que eu aprendi observando a natureza. Uma planta, quando ela está no vasinho, ela não, ela faz de tudo para sobreviver. Se ela precisar de sol, ela se entorta para pegar sol. Se ela precisar que a raiz dela cresça e quebre um concreto, ela faz a força que ela precisar para que a raiz dela cresça e siga o concreto. E o que que eu estou querendo contar com isso? Não tem nada de errado fazer coisas pelas outras pessoas. É muito normal. A gente está em relacionamentos, a gente está fazendo trocas e tudo mais. Mas se pergunte, para fazer isso para o outro, eu estou passando por cima de mim? Para fazer isso para o outro, eu estou passando por cima de mim? Se você estiver passando por cima de você, você ainda não se ama tanto, ou você precisa desenvolver essa autoestima, ou quando você perceber que você está passando por cima de você, parar de fazer. É mais ou menos isso. É se perguntar, quando for fazer alguma coisa para alguém, eu estou passando por cima de mim para fazer isso? Lembrando, gente, tem um discernimento, tem situações que às vezes a gente acaba fazendo, por exemplo, ainda mais para quem tem filho, né? Mas estou passando por cima de mim, do que faz sentido para mim para fazer isso? Provavelmente não vai te fazer bem fazer essa coisa, né? O segundo lugar que eu coloquei, né? Eu prefiro silenciar a minha opinião para as pessoas que pensam diferente de mim. Às vezes, eu sei que é mais fácil às vezes, silenciar, mas se pergunta de novo, eu estou passando por cima de mim ao me silenciar diante de outras pessoas? É tudo com essa vibe que eu vou falar a partir de agora. Outra coisa que eu falei a opinião das outras pessoas é muito importante para mim. A gente convive com pessoas e as pessoas dão as opiniões delas sobre a gente o tempo inteiro. E aí é ter aquele filtro, tá? O que essa pessoa passou, falou, faz sentido para mim? Realmente faz sentido o que ela tá me falando? Porque às vezes a pessoa tá só colocando para fora alguma coisa que incomoda nela e que ela não tá percebendo que você tá sendo um reflexo daquilo. Então é muito importante de novo. Faz sentido o que essa pessoa tá falando? Eu realmente sou assim? E se eu sou assim? Tá tudo bem para mim por enquanto ser assim? É sobre você. Lembra que o tempo inteiro é sobre estar conectada com você. A questão, outra coisa que eu coloquei lá é que é uma pessoa que tem a sensação de não sair do lugar. O que que isso tem a ver com baixa autoestima e baixo autoamor? É que o externo, a opinião alheia, ou o medo de errar tá afetando tanto essa pessoa que ela prefere não fazer nada. Então ela não sai do lugar. Porque ela prefere não fazer nada, porque realmente o externo está criando um peso muito grande sobre ela, né? Outro ponto que é se sentir insegura, com dificuldade de tomar decisão. Então, se a pessoa está ali com auto-amor, com autoestima, ela sabe quem ela faz essas perguntas: faz sentido para mim? Não faz sentido para mim? Fica fácil tomar as decisões. E o outro é colocar limites nas pessoas, fica muito difícil, né? Claro que quando a gente fala de limites, às vezes tem um monte de outras coisas por trás, né? Tem questão de a gente vai falando assim para as pessoas, porque a gente se sente amada por elas, a gente pode entender o que, que tem por trás ali. Mas é muito importante a gente colocar limites. E quando é limites, não é assim, me falaram que eu tenho que colocar limites. É os limites que fazem sentido para você. Se você não se importa de o cara pegar e te abraçar, uma pessoa que você não conhece, e aquilo não te incomoda, tá tudo bem. Agora, se vem um outro cara e faz a mesma coisa e aquela pessoa te incomoda, fala, ai, não me abraça. Tipo, por favor, tire a mão daqui, né? A gente não tem que, quando a gente fala em limites, muitas vezes as pessoas falam assim, os meus limites são esses. Às vezes para algumas pessoas é de um jeito, às vezes para outras pessoas é do outro, e tá tudo bem. E a gente não tem que se explicar, né, para as pessoas. Não faz sentido para mim, eu não gosto quando você encosta em mim e fala comigo, mas se outra pessoa encostar, eu não me incomodo, é o seu limite. Então, tudo que sente, né, lembrando que tudo que dá aquele incomodinho aqui no peito é alguma coisa que não faz sentido para você. Mesmo que se outra pessoa faz igual, tá tudo bem. Então, quando a gente. E aí, isso, de novo, volta para o autoconhecimento, né? Quando a gente entende as nossas emoções, a gente entende no nosso corpo, na nossa mente, ou no nosso ser, quando uma coisa vai fazer bem ou quando uma coisa não é tão boa para a gente, quando a gente sente aquilo e a gente confia, sabe? Quando aprende a confiar naquilo que é treino,
a gente vai colocando os limites com mais facilidade. E não tem nada que mais traga esse auto-amor pra gente de volta do que a gente entender o que faz sentido pra gente. É simples assim. Eu sei que eu falei um monte de coisa, mas quando a gente se ama, auto-ama de verdade, a gente se auto-respeita, a gente respeita o que a gente sente que é verdadeiro pra gente a cada momento. Isso também pode mudar. Então, se uma pessoa me encosta hoje e eu me incomodei, ai, não encosta em mim. Mas se amanhã ela me encostar e tá tudo bem, tá tudo bem. Então, é a gente entendendo isso, né? Que às vezes é o dia, o momento, a pessoa, mas aí quando a gente conhece a gente entende esse pesado e esse leve pra gente, fica mais fácil, né? É, e não tem nada mais bonito do que a gente respeitar a gente mesmo, do que a gente gostar da gente mesmo, do que a gente seguir o que faz sentido pra gente. Que nem o exemplo que eu contei pra vocês do Botox. Durante muitos anos não fez sentido, agora faz. E tá tudo bem, né? É seguir a minha vontade porque ela é minha. Não é porque, ai, você tem que fazer Botox. E aí eu faço. Não, eu faço porque eu quero, porque me deu vontade agora. E se não me der mais vontade de fazer, eu não faço mais também, tá tudo bem. Então, acho que falei bastante nessa 1 hora, né? Vocês também conversaram um pouco hoje comigo, eu fico feliz. Vou sentir qual que é o tema do nosso próximo encontro, vou mandar as coisas que eu falei lá no grupo. Fico muito feliz. Daqui a pouco eu tô carregando aqui no YouTube. E fico muito feliz com a participação de vocês. Lembrando que, gente, tô super top trocando ideia com vocês. Mandem lá no grupo, mandem aqui. Eu vou começar a mandar mais algumas coisas que eu só vou mandar para quem tá lá no grupo, que eu já ia fazer isso. Eu não estava fazendo, mas tá tudo certo, né? No tempo certo as coisas acontecem. E é isso, minhas amadas. Olha, uma gratidão imensa para quem estava aqui, para quem está assistindo depois. Um beijo no coração enorme e sejam vocês. Ah, tem outro livro que eu quero falar. É um livro do Access que se chama Sendo Você Mudando o Mundo. Acho que é Sendo Você Mudando o Mundo. É muito bom, leiam esse livro. E se você já leu, leia de novo. Beijo, 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 beijo. Ó. Gratidão, queridos.